Boa noite, tudo bem? Prazer, advogado Armando, para quem não me conhece, eu continuo o mesmo, só tirei a barba. Então é uma nova live. A proposta aqui é tirar perguntas e agradecer aos 7.000 seguidores, as pessoas que confiaram no meu trabalho, que me seguem, que me mandam mensagens, que me mandam tirar dúvidas. Eu estou aqui para ajudar, é sempre um prazer. E hoje eu venho tirar dúvidas de vocês, hoje eu vim agradecer aos 7.000. Eu não tenho nenhum que eu comprei, eu tenho esse orgulho de poder dizer isso, porque quem trabalha com redes sociais, com YouTube, Deixa eu me arrumar um pouco aqui. Hoje eu tirei a barba, então um pouco diferente. Quem nunca me viu sem barba vai me conhecer. Vou fazer 50 anos agora em outubro. Quero ganhar presentes. Então, agora que está faltando menos de 6 meses. Quantos meses? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Eu estava em Santa Catarina trabalhando. Depois fui para o Recife e continuei, de certa forma, postando coisas para vocês. Espero que eu dei uma modificada um pouco no conteúdo para deixar um pouco mais afetiva, trabalhar a questão da autoestima, as pessoas não terem medo. E hoje eu estou aqui para tirar dúvidas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho algumas listas de coisas, de perguntas, e a gente vai responder um pouco. Pode perguntar sobre qualquer coisa que hoje eu vou responder. Tem uma questão que está muito em moda hoje em dia, que é os contratos de namoro, né? Os contratos de namoro são um novo, uma nova forma de relacionamento, onde as pessoas que têm muitos bens ou que separou faz um contrato de namoro para que dá uma segurança jurídica, principalmente para quem tem muito medo de tomar algum golpe, de caracterizar uma união estável. Muitas vezes era só um namoro, né? Então, os contratos de namoro tá muito em moda, mas ele só é feito muito em artistas e muito também em jogadores de futebol. Ele é pouco conhecido e pouco difundido na questão. Me vê se o som tá bom, se o barulho na televisão tá muito. Da televisão não, do som de fundo estiver muito alto. Vocês escrevam aí que eu vou ajustando. Mas voltando sobre o contrato de namoro, eu até postei que acho que 100 contratos por ano são registrados no Brasil. Eu acho que a maioria nem são registrados, as maioria são feitos contratos de gaveta mesmo, onde as partes queiram ter uma melhor segurança jurídica para evitar uma união estável, porque as pessoas hoje em dia têm muito medo de se relacionar, principalmente pessoas que têm muitos bens, com medo de ter golpes, né? Isso. Muito obrigado, Patrícia, pelo retorno. E entender um pouco que isso é só uma ferramenta jurídica para melhorar as relações, porque relacionamento de boa qualidade, ele tem como princípio básico a confiança. E hoje, que é o Dia dos Namorados, eu brinquei bastante com isso hoje em dia no meu Instagram, porque eu acho que eu falo sempre de relacionamento de boa qualidade, mas também em 5 minutos pode vir uma pensão alimentícia. E a gente vai falar um pouco também sobre pensão alimentícia depois do namoro. Muitas vezes você tem um crush, eu vejo mulheres que se separam,
e tem que já estão com 30, que tem filhos quase adolescentes jovens, 18, e, e tem um novo relacionamento, aí ficam grávidas e arrumam um outro filho aos 40, 40 e poucos anos. Eu acho muito complicado, porque você entrar numa relação, a maioria nem é de boa qualidade, ela só é um sexo de boa qualidade muitas vezes, quando isso não é uma dependência emocional, onde eu troco solidão, abraço por carinho, né? Por sexo, quer dizer, quero carinho, mas no fundo eu vou dar sexo, e muitas vezes essas pessoas voltam destruídas para casa, final de semana elas não têm ninguém. Eu acho que a sociedade está num processo de amadurecimento muito grande. E eu acho que, em relação a isso, o que a gente pode entender? Que tem mulheres, ou homens também, os homens mais, eu acho, eu sempre falo da questão antropológica, o homem é da caça, o homem que sai, né? Eu acho que o homem conseguiu, para sobreviver, principalmente na antiguidade, na pré-história, ter vários lugares, várias casas, né, até voltar para a sua. Eu acho que o homem tem uma coisa de trocar de parceiros mais fácil. Mas eu acho que as mulheres estão conseguindo ter sexo de boa qualidade, estão conseguindo separar amor de sexo. Eu vejo mulheres poderosas hoje em dia, amigas, clientes, onde elas conseguem ter um relacionamento de boa qualidade, onde elas tenham o seu PA, o seu amigo colorido, sem precisar achar que vai casar com ele, que vai ter uma vida para sempre, né? Eu acho que relacionamento de boa qualidade, voltando, para você casar com alguém e morar junto, você precisa ter projetos em comum, né? Não adianta você ter filho. E as mulheres que se separam muitas vezes pela dependência emocional ficam grávidas, né? E arrumam mais problemas, porque elas já estão com filhos muito maduros e depois vem numa relação com homens mais maduros ainda, que muitas vezes nem queriam relacionamento, nem queriam filhos, ou muitos querem filhos só para prender aquelas mulheres na relação, mas depois isso vira uma bola de neve e ela é engolida por esse relacionamento abusivo ou de não muito boa qualidade. Então tome cuidados, eu acho que o atual governo, ele agora está dando até anticoncepcional na farmácia, eu acho que isso é uma, é uma coisa positiva dos direitos das mulheres, do acesso à prevenção à gravidez, né? Então eu acho que todas essas ferramentas são importantes, você pode ter sexo de boa qualidade, mas você não pode desperdiçar o que você tem de melhor, que é a sua saúde, e principalmente sua saúde mental, que é muito negligenciada, principalmente nas relações. Eu vejo pessoas, quando terminam relacionamentos, ficando em depressão, ficando em processos muito complexos de tristezas, e vi casos de pessoas sendo internadas pela própria família. Então, e no fundo eu acho que são as relações, é a forma como a gente lidar com esses términos, ou como que a gente constrói essas relações. E aí o que eu falo para vocês sempre no meu Instagram, toda dor tem que ser indenizada, não, não, não tenham medo de procurar justiça, de procurar ajuda, de procurar psicólogos, advogados. Eu tenho uma equipe que tem enfermeira, forense, tem psicólogas, tem médicos, que pode ajudar vocês, mas vocês podem procurar os seus, para vocês cuidarem da sua saúde emocional, da sua saúde mental, porque é isso que faz você seguir em frente. E eu estava vendo agora, eu vou postar, porque agora vocês estão tendo, né, a sociedade está ficando muito complexa,
E a gente está tendo muitos casamentos abertos, relacionamentos liberais, onde as pessoas são não monogâmicas. Então, são mulheres e homens que, em determinado momento da vida, falam um para o outro que não querem ter, gostam das pessoas, gostam da companhia, têm projetos em comum, mas sente vontade de ter outros parceiros sexuais, de viver novas experiências sem precisar destruir aquilo que já teve. Muitas vezes, nas relações de boa qualidade, você tem esses casais que são não monogâmicos. E estava uma discussão de uma terapeuta sexual, de uma psicóloga especialista em sexologia, dizendo que uma moça saiu, foi para um barzinho, conheceu num aplicativo uma pessoa e conheceu uma pessoa, saíram, beijaram e tal, e depois num outro encontro ela convidou ela para ir para casa dela e eles transaram e tal. E depois eles começaram a conversar, e ele falou que não era monogâmico, que era casado e não monogâmico. E que a mulher dele sabia, se ela quisesse, podia falar com ela e tal. E ela ficou muito mal, e ela ficou muito triste, porque eu acho que, assim, as pessoas hoje em dia precisam separar que eu preciso primeiro conhecer as pessoas. Então, se eu quero construir e não quero me decepcionar, eu não posso, isso é uma regra até de segurança, levar o cara para minha casa. Então, se eu fui para o bar, tudo bem, não tem nenhum problema sair no primeiro encontro. Eu já fiz uma live falando sobre isso, que eu não sou contra nem a favor, só eu dou, né, busquem lá atrás. Tá no meu canal do YouTube, Advogado Armando Oficial. Assistam, eu falo sobre isso, que acho que a live de 5 mil ou de 6 mil. Eu não sou contra isso, mas eu acho que essa moça gerou uma expectativa. Por quê? Porque tinha uma química. Então, achar que é uma pessoa legal e achar que bom sexo e uma pessoa legal eu posso namorar. Não. Namoro prescinde, no mínimo, querer construir coisas juntos, né? Então, as pessoas não percebem que o mundo mudou. A gente está no mundo líquido do Bauman, em Zygmundo Bauman, se vocês quiserem. Eu falo nas minhas lives sobre ele um pouco do que é o mundo líquido, do que é relações líquidas. Isso é relacionamento líquido, né? São relacionamentos e não é trissal. Depois eu posso abordar isso, o trissal, que está muito comum, mas não na nossa legislação, na maioria das legislações não são aceitas. Mas se vocês quiserem, depois vocês deixam perguntas que eu volto. Mas vamos falar só sobre relacionamento. A gente está no mundo líquido, nas relações líquidas, e a gente precisa entender que o outro, a gente precisa perguntar para o outro o que ele quer. E a gente não pode gerar expectativa, porque se a gente está gerando expectativa, agora eu não sei porque que a imagem está chegando antes da voz. Deixa eu ver se melhora aqui ou piora. Mas qualquer coisa eu saio da live e volto de novo, tá bom? Depois a gente faz um corte nela. Então, entender que relacionamentos de boa qualidade não prescinde namoro, prescinde amizade de boa qualidade. Então, vamos construir amizade de boa qualidade. E se eu quero sexo de boa qualidade, eu vou fazer sexo de boa qualidade. Posso levar na minha casa? Pode. Mas se eu quero construir relações de boa qualidade, eu não vou levar ele para minha casa. Porque um namorado não quer ir para sua casa. Ele quer sair com você, ele quer se divertir, ele quer te conhecer.
eu sou um homem, eu entendo um pouco do universo do homem. E o homem é conservador na maioria das vezes. Por quê? Porque ele gosta de ser o caçador. Isso, em virtude das mulheres ficarem muito poderosas, as mulheres estão caçando e não tem nenhum problema nisso, não é um problema. Mas não deixar esses ritos de passagem, que é importante, depois a pessoa não entende. Quando sai com a pessoa a primeira vez, ele brocha, porque essa mulher é muito intensa e ele não sabe lidar com essa mulher complexa, madura, independente. Então, por quê? Porque ele nem conhece essa mulher. Então, e ele falha porque ele está ansioso, porque ele tem medo. Então, é uma insegurança dele. E não que ele não goste dela, mas ela é muita mulher para ele. É aqueles homens que a gente fala, que é alguns tipos de homem merda, que fala assim, olha, você é muita mulher para mim. Realmente é. Que bom que ele está falando isso. Porque ele é realmente muita mulher para você. Você é muita mulher para ele. E que bom que ele vai embora no começo, porque você vai ter problemas depois, se não for traída. Pelo menos ele é honesto, que ele não consegue te bancar. Bancar aqui não tem uma relação de dinheiro, mas bancar ela é muito mulher para estar ao lado dela, para mostrar para minha família. Muitas vezes ela é estudiosa e ele não é, ele tem uma função mais simples. Ou muitas vezes ele é um homem machista, que quer uma mulher não tão intelectualizada, não tão poderosa. Então, entender que as relações são mais complexas. E aí a gente está numa fase de se apaixonar pelo melhor amigo. Então, o melhor amigo é aquele que a gente tem um bom companheiro, porque o sexo, no começo da relação, sempre é muito bom, e relacionamentos que são sexo muito bom por um determinado tempo, sexualmente, a vida começa a ser muito abusiva, porque parece que eu preciso destruir essa pessoa na cama, mas para isso a minha vida tem que ser um caos com ela, porque à noite a gente se dá bem. Então parece que existe uma relação sadomasoquista, onde eu reprimo isso na cama, e as relações ficam muito sado. Um é submisso e o outro é dominador. E eu vejo muito isso quando eu vejo as minhas clientes perguntando sobre fantasias, fetiches, porque eu pesquiso muito sobre esse universo, do universo que também entra outros tipos de fetiches, não só sado ou submissão, mas entender que as relações, e eu estou pesquisando agora sobre abusos dentro do universo liberal, quero escrever um livro sobre isso, o meu site está ficando pronto, e eu vou começar a escrever artigos lá sobre isso, abusos dentro do universo liberal, porque parece que o casamento é aberto e não tem abuso, e não tem dor e não tem sofrimento. E não é bem assim. A maioria das relações são de boa qualidade, mas também tem relacionamentos que são abusivas, que a pessoa faz pelo outro, mas em um determinado momento a saúde mental dela não banca aquilo, o ciúme, a frustração, o romantismo, como que eu queria um homem para mim e de repente esse homem não é mais meu, ou a mulher ao mesmo tempo queria, esse homem quer me ver com outro. Então são casos complexos, que isso faz parte de um determinado nicho, onde principalmente em virtude da internet, em virtude das redes sociais, isso se abriu muito, e hoje tem sites exclusivos para esse tipo. Então, e as pessoas ficam procurando isso no Tinder, ou no India, ou no Badoo, ou em aplicativos de relacionamento, né, que pode ser até de amizade, até de namoro ou de sexo casual. Cada um tem o seu público, né, e você tem outros públicos somente de sexo, outros só de relacionamentos liberais. Um dia eu posso até fazer uma live explicando sobre isso. No meu curso que eu estou montando, eu vou falar sobre isso, aonde você tem que procurar, quais tipos de relacionamento. Existe para tudo, né? E a gente precisa aprender a filtrar isso. Se a gente não sabe, a gente precisa procurar psicólogo.
a gente procurar terapeuta que seja especialista em relacionamento para ajudar a gente a procurar relacionamentos de boa qualidade, porque a tendência é a gente repetir modelos ruins, principalmente dos nossos pais. Muitas vezes não foi feliz, a nossa mãe ou nosso pai não foi feliz e a gente repete aquele modelo, porque a gente precisa se auto-sabotar, porque a gente não pode ser tão feliz quanto ele, e os nossos pais são os nossos ídolos, como que a gente pode ser mais feliz? Tem pessoas que chegam a um determinado momento da carreira e não conseguem deslanchar de ganhar dinheiro, muito inteligentes. Por quê? Porque para a vida dele, como os pais veio de pessoas muito simples, ela não consegue transpor. É como fosse, entre aspas, uma humilhação. Então são processos limitantes, são crenças limitantes, inconscientes muitas vezes, que faz a gente se auto-sabotar, se autodestruir. E isso vai desde os relacionamentos até a vida profissional ou familiar. Então, e principalmente profissional. Então, entender que o ser humano busca um equilíbrio. É uma utopia ter o equilíbrio, mas a gente tem que ter um norte para buscar o equilíbrio. Quando a gente não está no equilíbrio, quando a gente não está em conexão com a gente vai ter problema muito grande de relacionamento, principalmente porque a gente vai, teoricamente, se sabotar nas coisas que a gente gosta mais, principalmente pessoas ligadas ao trabalho, né? Então, entender que o ser humano é uma máquina complexa, que a sociedade é complexa, que é uma sociedade de muita informação, de muita exposição, e então não basta hoje ser honesto, tem que parecer honesto e tem que parecer na internet honesto. E se você é capaz, você precisa parecer. Por quê? Porque esse novo tipo de ferramentas, elas não quer ver que alguém indica o advogado, ela quer ver o advogado, ela quer ver o advogado falando, para ver como que ele lidar com as situações, para ver se ele sabe, se ele passa a verdade ou não, né? Então, a doutora entrou, doutora de Santos, minha amiga e minha parceira de sociedade, e se ela quiser conversar um pouco, eu estou à disposição para conversar um pouco com ela e apresentar vocês. Eu já tenho algumas entrevistas com ela no canal da Rádio Ômega, na internet, mas se ela puder, ela me mande convite que eu aceito. E a gente vai discutir um pouco de relacionamento, de direito, de trabalho, de algumas coisas, porque também ela é uma especialista em trabalho, em lideranças, em empresas. Eu vim 30 anos de empresa, eu entendo um pouco também desse universo, dos processos de mudança que está acontecendo no mercado de trabalho. Isso impacta muito a vida dos casais, das relações, né? Cada dia mais os jovens estão demorando mais para casar e tal, por causa disso, porque tem uma insegurança do que vai acontecer. Meu pai entrava numa empresa aos 15, 18, saía aos 30, saía 30 anos depois, 40 anos aposentado. Isso não é mais assim, que a gente está falando do mundo líquido, da economia líquida, né, das relações líquidas. Então nada é muito, e isso gera muita ansiedade. É uma sociedade que produz ansiedade, que vai acontecer comigo, e a gente precisa cada um encontrar o que faz feliz, e fazer feliz não é o outro só é a cereja do bolo. Eu preciso ter camadas, a gente constrói um bolo, né? E aí se a cereja foi estragada, a gente tira a cereja, o bolo está lá. O bolo é a nossa relação familiar, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com o nosso trabalho, com o nosso estudo, quem eu quero nos nossos projetos, e aí a cereja do bolo vai deixar bonito. Então ele vai ajudar isso. Então, essa metáfora que eu falo do bolo, construa o bolo, porque se o bolo não tiver bonito, gostoso, não adianta estar só bonito, tem que estar gostoso, com recheios, com camadas, né? Então, e entender que o outro é só o outro. Ele pode ser um apoio, ele pode ser
alguma coisa, mas ele não pode ser a minha estrutura, eu não posso me abandonar, e aí a gente entra em relacionamentos abusivos, que é onde os homens, a maioria, mulheres também, mas a maioria é homens, que vão limitando, que vão falando que essa mulher não é capaz, que o trabalho dela não é bom, que ela tem que fazer isso, que ela tem que trabalhar com ele, que ela tem que ficar em casa, que ela tem que ter filhos, e que ela... Então, entender... E a gente tem mais um fator, que são as igrejas, principalmente neopentecostais, que dizem que você tem que ficar... eu até postei algumas semanas atrás, de um pastor famoso falando que você tem que ficar na relação, que você tem que ficar no trabalho, não mude, que você tem que suportar aquilo. Então, entender que, calma, a gente precisa ter um planejamento, mas se a relação é abusiva, se tem sofrimento, não. Isso são crenças limitantes. Deus criou a gente para ser feliz, e felicidade é felicidade. Eu preciso estar em paz comigo. E paz não é abrir mão da justiça, a gente só tem justiça, a gente só tem paz por justiça. Então, fugir, eu vou abrir mão dos meus direitos para ter paz, não, vai virar um inferno, porque você não vai ter nem condições de se manter, você vai deixar patrimônios, é como você ser roubado, tiraram alguma coisa de você que, quando você tem 20 anos, tudo bem, mas quando você tem 40, 50 anos, é o seu patrimônio, aquilo que você construiu. O justo é o justo, e não deixe que as pessoas roubem vocês de novo, né? Já roubou muitas vezes a alegria, já roubou a juventude, e esses caras são estelionatários, tá? Eles querem tudo para eles, e eles usam de qualquer coisa para infernizar, porque eles querem poder, e você é só uma relação dentro daquela relação de poder. Uma outra questão importante que a gente precisa entender nos relacionamentos de boa qualidade é que, diante da complexidade das relações de hoje, a gente precisa estar bem com a gente. Então, se eu estou bem, meu filho está bem. Então, primeiro é eu. Se eu estou bem, meu filho está bem. Então eu brinco e uso uma coisa de política internacional para falar sobre paz e justiça. Então, o que aconteceu no Afeganistão? No Afeganistão, tiraram os talibãs e fizeram o quê? Colocaram armas, colocaram dinheiro, tanques, e de repente sai esse país, os Estados Unidos. Ele tinha paz porque tinha armas, porque tinha força. Quando esse país fala, não quero mais ajudar, entre aspas, o Afeganistão, eu tiro, aquele outro grupo volta para o poder, porque eles sempre estiveram, mas eles estavam dentro da cultura afegã há milhares de anos, e é um grupo pós-soviético, né, da saída dos soviéticos. Depois eu posso até falar um dia sobre isso, mas assim, entender que não existe paz sem justiça. Você deu guerra, você deu armas, e isso não ajuda. Mas o que acontece? Em virtude disso, o que é justiça? Era aqueles bilhões e bilhões de dólares que foram gastos, não construíram uma escola, não construíram um hospital, não construíram nada. O que fizeram basicamente foi no centro do país, na capital, mas a população continua miserável, nos países mais miseráveis do mundo, onde as mulheres não têm acesso à educação. E aí depois teve briga, porque aquelas mulheres da capital que tiveram proteção, que tinham proteção, conseguiram estudar, mas depois não tinham mais. Então, entender que é pela justiça, e justiça é saúde, educação, é investimento, né? Nas coisas que realmente iam estruturar, iam mudar a cultura. Então, era pela educação que ia mudar a cultura do Talibã.
não era pela arma. A arma era importante por um período de transição, claro, porque eles explodiam, porque eles queriam poder. Mas em determinado momento, quando esse dinheiro externo não entra mais, não sobrou nada, a população continuou miserável, você não desenvolveu o país, você não gerou nada, nem uma fonte, que é um dos lugares mais incríveis do mundo, as montanhas, que tem um turismo incrível, nem isso eles conseguiram viabilizar. Mas as montanhas, os lugares, a cultura pastum, eles têm uma cultura milenar, mas até isso foi destruído. Por quê? Porque o fundamentalismo religioso faz isso, ele acaba com qualquer sistema que seja contra ele. E para os talibãs, as mulheres são o problema. Eles têm uma visão do Alcorão muito radical, que é onde as mulheres não têm direito a nada, né? Então, essa é a primeira questão. Voltando lá nas relações não monogâmicas, isso está muito comum. Relacionamentos não monogâmicos. Essa mulher se frustrou. Por quê? Porque ela achou que ele tinha que falar. A psicóloga disse que se ele fala no aplicativo, cai. As moças não querem conversar com ele. Que ele não é monogâmico, então, por quê? Porque você tem o mito do amor romântico e da monogamia. Então, a monogamia não é um mito, é o mito do amor romântico. Mas o amor romântico tem como base a monogamia. E a nossa sociedade é monogâmica. As novas gerações estão vivendo processos de mudança e até de trissal, eu vou voltar um pouco nesse tema, onde as relações mais jovens estão vivendo relacionamentos de trissal e morando juntos. Então, só que isso é desamparado. Isso não é falado, né? O trissal, a gente não sabe para onde vai ir, né? Se isso vai ter consequências jurídicas ou não. Ainda é muito jovem, então são pessoas de 18, adolescentes, 20 e poucos anos que estão se relacionando assim. Então, quando vão ficando mais maduros, pode ser que é quando entra na questão do patrimônio, morte, herança, pensão, a justiça vai ter que se deparar com isso e vai ter que entender se a nossa legislação cabe o trissal ou não. Mas isso é uma realidade, você vê isso na internet, tem vários perfis de casais que abrem a relação e mostram isso, que tem um perfil mais exibicionista, que gostam de abrir a relação e mostrar para os outros que é aberto. Mas a maioria dos casais não monogâmicos ou liberais não abrem a relação. O que eu quis entender, o que eu cheguei a entender no final se eu não sou monogâmico, eu preciso falar para essa pessoa que eu vou me relacionar, até que eu vou conhecer, muitas vezes para ter uma amizade. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade emocional. Qual que é a minha responsabilidade emocional? Né? Responsabilidade nas relações. Como que eu lido com isso? Como que eu me mostro para o outro? Que dor vai gerar isso? Né? Que frustração vai gerar isso? Eu sou obrigado a falar? Não, eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado a nada que não define lei. Né? Mas eu tenho uma responsabilidade emocional das minhas relações, né? Responsabilidade emocional é isso. Eu preciso falar que as relações precisam ser ditas. Então, se eu não quero falar lá no meu Instagram ou no aplicativo que eu entro, mas eu tenho que falar para a pessoa, né? No decorrer, se eu vou marcar alguma coisa com ela, preciso falar que eu não sou monogâmico, que eu tenho uma relação aberta, ou que eu só namoro, mas também é aberto. Então, assim, isso não é um problema, mas gera uma dor, um sofrimento, né? E aí que eu te falo, não é obrigado, mas a gente precisa entender
que o outro também gera expectativas, né? De qualquer relacionamento. Se uma pessoa convida o outro para tomar um café, ou para almoçar, ou para jantar, ou para construir, o outro já gera uma expectativa. Por quê? Porque as pessoas estão muito só. As pessoas estão num processo de solidão, de virtualização. Elas não conseguem ter relacionamentos de boa qualidade porque elas não sabem lidar com esse outro complexo, com esse outro urbano. Lembra, a minha geração da minha mãe era basicamente quem é filhos de pessoas de 50 para cima, provavelmente teve em São Paulo ou em grandes metrópoles pessoas que vieram basicamente do interior ou teve avós do interior. Então são costumes mais tradicionais. E a gente tem uma outra relação agora urbana, onde a maioria da população mora em centros urbanos. Então, e são novas possibilidades. A cidade tem outra lógica, é uma cidade muito adensada, mas que gera muita solidão e muito sofrimento. Então, a solidão é um fator de sofrimento, né? Quando a pessoa não sabe lidar com isso, quando ela não constrói redes de solidariedade ou de amizades, ou do que for, né? Eu acho que a gente precisa aprender a se relacionar em centros urbanos, porque há um novo jeito principalmente em virtude do mundo líquido, dos aplicativos, dos Instagrams, do TikTok, os assédios, as relações ficaram muito rápidas e muito intensas. Então a pessoa muitas vezes está lá, já vem alguém falando alguma coisa, muitas vezes alguém interessante. Então essas questões a gente não controla mais, entende? Só se a gente não tiver mais isso, mas é bem difícil a gente hoje em dia não se relacionar ou não ter esse tipo de ferramenta, porque eu basicamente 90% da minha clientela vem das redes sociais, da internet e tal. Então eu sei como é. E aí você tem vários advogados que não sabem lidar com a internet. E a gente tem um outro desafio, que é a inteligência artificial, que vem para mudar isso. É só uma ferramenta, né? Agora, como que isso vai ser usado, eu acho que os profissionais vão precisar aprender. Eu estava vendo uma redatora de marketing que foi demitida, ela foi trabalhar com cachorros, porque a inteligência artificial estava fazendo trabalho de redação, de construir roteiros de propaganda, né? Então, algumas profissões vão ser extintas, né? Mas sempre os melhores ficam em qualquer área. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que você não vai ter é pessoas que não têm qualificação. Acho que isso, principalmente processos manuais, que é muito manual, não vai ter fim do emprego, né? Mas básicas, coisas automatizadas, principalmente a minha área que eu trabalhei desde os 14 anos de RH, vai acabar, né? Porque o algoritmo vai fazer isso, um programa vai fazer isso. Aqueles processos que você tem alguém que é meio que a gente fala, não vai existir mais. Como a gente hoje paga um boleto, né? Precisa ir no caixa. Então, e a gente não está falando nem de inteligência artificial. Então, esses processos que são meio, né, que tipo RH, contabilidade, né, financeiro, são processos que vão... Hoje em dia, todo mundo sabe que quem trabalhou antigamente e trabalha em grandes empresas sabe que isso foi diminuído muito por causa dos processos de informatização. Mas é uma tendência. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que eu já falei demais.
Já estou quase 1 hora falando, caramba. Mas agradecer de novo pelos 7.000. Obrigado por quem compartilha, por quem indica. Eu prometo que até o final do mês eu vou pegar todas as minhas lives, vou editar e vou colocar no YouTube. E provavelmente as próximas eu estarei fazendo de lá. Quero começar a fazer live no YouTube também. Começar a usar o canal, que acho que é um canal mais bacana para você trabalhar com vídeos, né? Mas eu não vou deixar o Instagram vai ser sempre um processo de construção mesmo, de amizades, né? Bom papo, inteligente, tira dúvidas, né? Constrói. Eu tenho seguidores, clientes que falam quando eu paro de postar coisas, fica com saudade e sente falta das coisas porque acho que ajuda em determinado momento da vida um olhar mais afetivo, né? A advocacia afetiva é um olhar do todo, né? Para pensar o todo, não é só um olhar do patrimônio. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Se não tiver, eu vou encerrar aqui. Agradecer a todo mundo. Obrigado pelos 7.000. A gente já está chegando até os 7.100. Eu fico feliz, muito feliz mesmo, pela confiança de sempre de todo mundo. E não tenha medo de pedir ajuda. É só com a justiça que a gente consegue ter paz. Tá? Os abusadores só param de encher a gente se a gente tem um bom advogado para parar eles. Tá? É só a justiça que para. Tem ferramentas para isso. Procure a nossa equipe, a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.